Oi, Aloysio, Olá, Marli, tudo bom? tudo bem? Um prazer, como sempre, estar com você para mais um Papo Direto, essas conversas tão gostosas e com conteúdo, para variar um pouco, né? Não é jogar a conversa fora só. Pois é. E pior que o pessoal não acredita que as nossas conversas não gravadas são iguais, né? Então, eu não sei se a gente já comentou isso, que esse papo surgiu de uma das nossas conversas entre amigos, em que nós dissemos, puxa, a gente podia transformar isso num quadro, porque realmente foi assim, só nós dois sabemos disso. Ou seja, gente, nós falamos de tudo isso quando nós não estamos gravando vídeo. Exatamente. Então, vamos falar de Pitágoras hoje, rapidamente, né? Até Ai, ai. adiantando já para as pessoas que pediram, que falar de Pitágoras, ou de Platão, ou enfim, mas Pitágoras tem tanta coisa. Em 3 ou 4 minutinhos é um crime, é um assassinato ao pobre Pitágoras. Então, dá até vergonha o que nós vamos. Eu não costumo fazer isso, mas vamos fazer hoje, é adiantar para as pessoas que isso estará estendido na forma de curso a ser vendido proximamente. Por enquanto é só uma pílula, né? São pequenas pílulas, porque Pitágoras é muito mais do que cabe numa conversa rápida. Então vamos lá, conta para Pois nós o que é. você vai E dizer. aí, o meu desafio aqui é grande, porque, enfim, claro que a gente quer atender o interesse do pessoal que nos acompanha, mas falar de Pitágoras com você, Marli, é um grande desafio. Ah, não, Porque eu para com isso. tão pouco de Pitágoras e você sabe tanto de Pitágoras. Para com isso. Acho que a gente podia fazer o seguinte: eu falo assim generalidades de almanaque sobre Pitágoras agora e depois a gente já emenda uma outra conversa em que você pode nos dar um alicerce mais profundo. Tá bom. Mas Vamos eu fazer sei que o assim? que você chama de almanaque, também de almanaque não tem nada, mas vamos fazer assim. Então vamos Então lá. vamos assim, vamos a um pupurri de Pitágoras, não Vamos, é? vamos. O Vamos currículo é lá. bom. É. Então o que a gente pode falar sobre ele? Dá para lembrar que ele nasceu antes de Cristo, por suposto, mais ou menos no século V, há alguma controvérsia quanto a isso. Nasceu em Samos, uma ilha da Grécia, viajou pelo Egito, voltou para a Grécia e, como todos sabem, ele acabou se estabelecendo mais para o final da vida em Crotona, atual Itália, na época Magna Grécia, onde ele fundou uma escola de filosofia, mas que tinha uma característica mística e iniciática que acabou servindo como modelo para todas as organizações iniciáticas e esotéricas mais modernas, como, por exemplo, a maçonaria e o rosacrucianismo, de que nós já falamos anteriormente. Só que ele era muito severo que os maçons e rosacruzes atuais, por exemplo, o aluno que se candidatava à escola e que tinha que saber geometria como pressuposto para ingressar na academia de Pitágoras, ele devia permanecer em silêncio por 5 anos. E só depois de 5 anos é que ele podia encontrar Pitágoras pessoalmente e conversar com ele. Ele seguia um regime vegetariano estrito e basicamente, além da geometria, né, pela qual Pitágoras ficou famoso, o famoso teorema de Pitágoras, do triângulo retângulo, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, estudavam-se as propriedades dos números, mas as propriedades qualitativas dos números e não quantitativas, porque esses números eles eram vistos, não é, como reflexos da harmonia do universo, de princípios superiores do universo. Então, por exemplo, o número 1 remetia à unidade, o número 2 à dualidade, o 3 à trindade, e não como hoje, no nosso mundo cuja visão é totalmente quantitativa, o 1 sendo apenas uma unidade, o 2 como 2 unidades, o 3 como 3 unidades, diante. E essa ideia qualitativa dos números levou a que Pitágoras também fizesse contribuições na música, não é? Ele descobriu uma teoria pela dividindo-se as cordas, produziam-se novas notas musicais, e ele tinha uma ideia muito bonita
sobre o movimento dos astros, cujas órbitas seguiriam proporções matemáticas, criando um movimento harmônico e até uma música, que era o chamado de música das esferas. Justamente, é muito bonito isso em Pitágoras, quando ele diz que a linguagem é a música do pensamento, assim como o silêncio é a música dos astros, é a música das esferas. Isso é muito bonito. Isso é lindo, isso é extremamente poético. E eu fico me perguntando, não é, quando é que foi que a ciência moderna perdeu essa poesia? Porque ele foi um grande cientista. Ele foi. Hoje, a gente não pode transpor, né, como nós já dissemos em outros papos, nós não podemos transpor o conceito de século XIX, XX, XXI para um conceito de 5 séculos antes da nossa era. Mas ele seria o que nós chamamos hoje de ciência. Nós só não podemos dizer que havia ciência na antiguidade, você sabe disso, né? Só para quem está nos ouvindo, para que se evite um certo tipo de confusão, porque quando nós falamos em ciência, nós estamos falando em quê? Em dominação da natureza. E essa noção de dominação da natureza e do que é natural não existe na cultura antiga, na cultura clássica. Mas se você abstrair dessa diferença e puser aspas na noção de ciência, o Pitágoras, sim, era um cientista e dos bons, né? Pois é, nós não tínhamos ainda, né, o método científico de Francis Bacon, que depois também foi continuado pelo René Descartes, mas era muito poética essa visão antiga do mundo físico, não é? Do estudo do universo que nos rodeia. É uma pena que isso se perdeu, porque era perfeitamente possível, eu penso, que se aplicasse o método científico que nós adotamos hoje em dia, que tem nos levado a um progresso fabuloso, mas sem perder um pouco da poesia e sem perder também essa visão qualitativa do universo que nos rodeia, não é? Justamente, sobre essa visão qualitativa, eu falo em seguida, então, daqui a pouquinho, que isso é o cerne do pensamento de Pitágoras, né, da escola dele. Sim, sem dúvida. Bom, para a gente terminar, né, porque para não ficar muito grande o nosso vídeo, eu queria fazer um convite, depois talvez até nós possamos postar na plataforma do Instagram. Existem os versos de ouro de Pitágoras atribuídos a ele. Claro que há controvérsia se foi ele mesmo que escreveu ou não, mas são versos muito bonitos que transmitem todo um sistema de virtude e de ética muito importante. Ele era visto como um sistema de autorregeneração do indivíduo que permitiria até que a coletividade se orientasse para uma visão mais sapiencial do mundo, da sua realidade humana e da relação da humanidade com o mundo. Mas pouco importa se foi Pitágoras ou não que escreveu, os versos de ouro estão aí atribuídos a ele, são uma leitura maravilhosa, inclusive porque mostra que virtude e ética não são privilégios da nossa civilização ocidental tão marcadamente judaico-cristã. Pois é, justamente, tão marcadamente judaico-cristã. Falou tudo. Tá bom, Aloysio, então... Esse foi o pupurri que eu falei que daria para a gente fazer. Pupurri mais do que bom, já me dispensa de falar uma série de coisas. Nós vamos cortar, então, para não ficar comprido, e daqui a pouquinho a gente volta. Até. Tchau.